Olá, estamos no ar com Gente Negócios. Mais uma noite com você para a gente trocar aqui experiência, né? Dividir aí muitas histórias. A gente está aí no ano eleitoral, muito desafio, muita polêmica. Um ano em que a gente começa a questionar os números, a economia do Brasil, em meio aí a um mundo controverso, guerra. Ainda temos aí os resquícios de uma guerra que perdura, com muitas incertezas, Estados Unidos com inflação e situações inovadoras no mundo que a gente muitas vezes não imaginava, ou psicologicamente não estava preparado nem na pandemia, nem no pós-pandemia, mas enfim, entre mortos e feridos, estamos aqui todos juntos, e o Brasil mostrou que essa potência, né, que conseguiu aí resistir bravamente. É tanto que o país registrou aí no mês de julho, Nossa Senhora, 42,2 milhões de empregos formais, dados divulgados oficialmente, né, dados nessa segunda-feira, dia 29, na última segunda-feira, e pelo Ministério do Trabalho. Esse valor é um recorde, né? Ninguém esperava, série histórica do novo CAGED, o Cadastro Nacional Geral de Empregados e Desempregados, segundo o Ministério do Trabalho. Então, a gente veio puxar esse tema aí do dia 29, essa notícia, porque a gente tem muito para falar de economia, porque esse número de vínculos com carteira assinada ativos contabilizados, a partir da declaração do novo CAGED, são números que não incluem, viu, gente, servidores públicos, trabalhadores autônomos, mesmo com o CNPJ. Então, a gente tem aí uns números que realmente chamam a atenção. A gente vê que, por ser ano eleitoral, os números e o resultado disso dentro da economia passa a ser muito mais visualizado, debatido, às vezes até contestado. Foram aí mais de 5 milhões, né, de admissões, entre admissões e demissões, quer dizer, desligamentos, de um saldo positivo de empregos no país, comparado aí com os últimos 2 anos. Quer dizer, eu trouxe aqui 2 feras para bater papo, a gente discutir isso. Eles estão aqui no celeiro que é uma região com muitos desafios, que é o Piauí, no Nordeste. Eu estou aqui com o CEO do Grupo Pintos Magazine, Marcos Pinto, e o presidente do Móvel, o empresário Arthur Feitosa. Eles que estão ligados demais na economia nacional, conversam com os economistas do país, debatem, são fortemente aguerridos quando o assunto é economia, e toparam bater esse papo os 2 juntos. Prazer recebê-los, empresários, aqui para essa conversa hoje. Boa noite, Virginia. Obrigado. A gente que agradece aí o convite. Sempre bom estar aqui para debater com você aí os temas de interesse da economia e do desenvolvimento do nosso estado em especial, né? Isso sim. Prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, e estamos aqui sempre à disposição para bater temas que retratem a situação do Piauí, do Brasil, o que a gente quer de melhor para o desenvolvimento do nosso estado e do país. Pois é, eu conversava aqui nos bastidores com o presidente do Móvel, o empresário Arthur Feitosa, falando disso, né? Só para ser claro, que às vezes eu falo meio na entrada muito rápido, mas vamos lá, são 5,5 milhões de novos empregos, é um saldo de julho de 2020 a julho de 2022, tá, gente? Não se esperava isso, Arthur, talvez, né? Não sei, você que é empresário, que está por dentro aí do dia a dia. Se esperava isso num pós-pandemia, de um governo que está passando tanta situação difícil, uma gestão pública complicada no Brasil? É uma situação no mundo econômica meio turbulenta, né, o momento. Olha, no mundo inteiro, a pandemia causou muitos problemas, muito desemprego, muitas empresas fecharam, empresas tradicionais, empresas seculares fecharam. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, penou muito, está tendo uma inflação como há muitas décadas não tinha nos Estados Unidos. A Europa, do mesmo jeito, tá, países como França, Inglaterra, a Suíça, a Alemanha, todos estão penando muito, ainda com os efeitos devastadores na economia que a pandemia causou. E ainda veio uma guerra, né? E a questão do gás, né, na Europa. E logo em seguida a dependência da Europa todinha do gás, do próprio Estados Unidos, a dependência de energia do fóssil, isso tem atrapalhado muito. Mas eu acho que aqui no Brasil, o que mais atrapalhou o Brasil foi a peleja política. Se os políticos tivessem todos se juntado para resolver o problema da pandemia dos brasileiros na época e não tivessem lutado tanto por poder, né, de um lado e de outro, Sim. Não quero entrar nos detalhes, entendeu? Talvez a gente pudesse ter se saído melhor. Claro. Mas foram tomadas medidas, no meu ponto de vista, que foram muito acertadas
pelo Estado. O Estado do brasileiro, a União, ela permitiu que as pessoas não quebrassem literalmente, não empobrecessem mais. Ela permitiu que muitas empresas pudessem se manter ativas e, mesmo assim, muitas ainda fecharam. Você imagina se o governo não tivesse tomado essas medidas lá atrás, o que poderia ter acontecido com a grande maioria das empresas brasileiras. Essas medidas foram tomadas, do meu ponto de vista, positivas, e hoje elas estão mostrando o resultado dessas medidas que foram tomadas lá atrás. A retomada do emprego formal no Brasil é resultado das medidas que foram tomadas pelo ministro da Economia, pelo Ministério da Economia lá atrás. Eu acho que a gente precisa fazer sempre isso. Pensar de uma forma propositiva, de uma forma que a gente possa alavancar sempre a economia do país, tomar atitudes que façam com que a economia avance. E eu acho que essas medidas foram tomadas pelo governo federal lá atrás e estamos agora colhendo esses resultados que são muito positivos. Empresário Marco Pinto, aqui nos bastidores a gente falava um ponto, vamos dizer, cirúrgico do que disse o presidente do Movimento Empreender sobre esse diálogo que deveria ser mais aguerrido junto à classe empresarial, sobre um plano de administração, de crescimento para o Brasil que fosse realmente real, menos embates políticos, o risco político fosse menor, a gente talvez, segundo o empresário Arthur, a gente teria chegado mais longe até, né? Se as causas pequenas não fossem maiores que as causas maiores. Aí nós temos o Piauí, que é a região onde é sede da Rede Norte de Comunicação, como uma região sempre muito penalizada por números muito incipientes, né? Depois de tantas décadas de crescimento. E a gente vê dados, inclusive, do Movimento Empreender e das pesquisas que temos, que nem sempre são pesquisas tão eficientes, que se diga aqui na região Nordeste, no Piauí, e nem tão frequentes, né? Que o agronegócio aí tem sido, nos últimos anos, e segundo o IBGE, lembrou bem o presidente Arthur, é referente aí, responsável por 80% do crescimento do Piauí. Mas, na contramão disso, a gente, muitas vezes, queria sua opinião, fica observando o que está faltando para isso ser desenvolvido nos outros segmentos da economia e por que o agronegócio tem crescido tanto, na sua opinião, junto de uma parceria que você tanto sonha com o poder público ou não? Eu diria assim, essa questão do agronegócio tem uma coisa que Deus deu, né? Deus deu milhões de hectares aí, né, no Cerrado, né? De presente para nós, para os piauienses, né? Então, assim, essa é uma condição dada, né, natural. Agora, fazer isso virar riqueza, né? E aí, um mérito que a gente tem que reconhecer, assim, todo esse pessoal que veio, né, do Sul, assim, os empreendedores que vieram, gaúchos, paranaenses, paulistas, né? Esse pessoal tem um mérito muito grande, assim, porque enfrentaram grandes desafios, né? Converteram, assim, com muito trabalho mesmo, assim, muito investimento também. É uma região, né, sem estrutura, né, começou e agora, assim, o crescimento começou a tomar um ritmo muito forte, né? A última safra, queria que assim, ter aqui o pessoal da ProSoja, outros amigos podem aí depois dar números mais precisos, mas a gente teve um crescimento, se eu não estou enganado, de 20% na última safra, né? Que é muita coisa, é um ritmo muito grande. 23%. E parece que esse ritmo tende a continuar, tanto por avanço de expansão de área, como de refinamento tecnológico, né? Assim, de ganhos de produtividade, assim, está tudo avançando muito bem. Então, assim, a gente teve esse avanço da economia, né? Só que a gente não pode... A gente não pode se acomodar, né? Primeiro que a gente precisa estender esse progresso para outras áreas, né? E essa área do próprio agronegócio, ele ainda tem um potencial para ter uma velocidade ainda maior se tivesse usufruindo de uma infraestrutura melhor, que é uma grande queixa dos nossos... Por exemplo? Então, assim, a gente tem, na questão do agronegócio, como eu disse, repetindo, eu não tenho propriedade para falar, mas é uma coisa que é muito debatida na entidade, né, que é as dificuldades que eles atravessam, e como é uma mola mestra do nosso desenvolvimento, né, e pode ter efeito multiplicador, porque além da cultura propriamente dita, depois
pode vir a agroindústria que ainda, na verdade, mal começou, né? Assim, a gente tem a Bunge, foi instalada lá no começo, e ela própria, pelo que sei, também não avançou nos processos produtivos, assim, para outras etapas, né? A coisa dos frangos, né? A coisa das rações, uma série de produtos que vão utilizar a soja, o milho e tal, que podem catapultar ainda mais esse processo, ainda estão, digamos, de marcha lenta, né? Digamos assim, por conta dessas variáveis aí que a gente precisa equacionar. De novo, né? Acho que a gente precisa, nós piauienses, precisamos nos unir, né? Para estabelecer prioridades, assim, para que a gestão pública, eu acho que aí vou me permitir a crítica, né? Assim, a gente tem que direcionar recursos, né? Como a gente procura fazer nas empresas, né? Para aquilo que vai ter o efeito multiplicador maior, né? Então, de fato, o agronegócio tem um efeito multiplicador muito grande. Então, assim, em larga escala, né? Em larga escala. Então, se você tiver, a gente sabe, tem que atender acesso das cidades com estrada. Só que, assim, se eu atender o agronegócio, depois eu consigo fazer muito mais estradas para muito mais cidades, muito melhores. E então, atender assim, outros segmentos da economia, das cadeias produtivas, então, né? assim, é uma questão de objetividade nos resultados. A gente precisa avançar e eu acho que a gente tem que construir um diálogo mais eficiente, assim, um debate mais eficiente nessa questão, né? A gente ainda está muito lento, né, nessa questão. Tem muito a avançar nessa questão de elencar prioridades. Eu acho que essa interação pode melhorar significativamente. E aí, assim, outras áreas, obviamente, também turismo, né? Assim, estamos aqui falando no geral, assim, nos potenciais do nosso estado. A gente vê o nosso litoral tão cantado, né, em verso e prosa aí das vantagens, qualidades e tal, né? Você é uma empreendedora que está lá, né? E a gente sabe que a infraestrutura é outro gargalo lá também, né? Assim, e são coisas básicas, né? Água, estrada a gente acho que já tem, né? Embora a gente pode até, assim, eu agora na volta de lá, vim por um atalho, que ainda é uma estrada de terra, então, assim, poderia encurtar nossas distâncias, claro. mas ainda acho que o grande gargalo lá, que também é uma queixa, também não sou da área, mas eu ouço a queixa reiterada das pessoas, água e energia, né? E, assim, água, energia, a questão da logística também, da malha aérea, isso, saneamento melhor, já chegou meio atrasado agora na perspectiva e no incentivo do ministro Ciro Nogueira, né? Foi na gestão dele, a gente esperou isso, o Piauí esperou isso décadas, eu sou piauiense. E só um parêntese, quando o empresário Marco Pinto fala aqui do Piauí em relação à multinacional Abung, né, que deixou a operação no Piauí ressentida. Não, aí não, desculpa, Virginia. Assim, a Bung é uma empresa agroindustrial que processa grãos, né? Sim. E ela veio para o Piauí, assim, sempre se contou como uma mola mestra, né, desse polo da região. Da região. Nossa fronteira agrícola. E de fato, assim, ela tem uma relevância muito grande. Só que esse processo meio que estagnou, porque ela poderia ter avançado, e me parece que falta infraestrutura, pelo que soube, na evolução, na sofisticação de novos processos agroindustriais, né? Ela está fazendo processos mais básicos, né, de esmagamento e tal, mas, como eu disse, tem toda uma agroindústria para a gente poder agregar valor na nossa cadeia de produção desse agronegócio piauiense, né? Então, assim, de novo, estou até falando de uma aqui, assim, como representante do MOV, de uma aspiração do agronegócio e principalmente do piauiense, né? Nossa sociedade, porque isso é emprego, é imposto. Se o governo tiver imposto, vai dotar de um ciclo virtuoso, né? De novos investimentos, de nova infraestrutura e depois de serviços mesmo que o Estado presta, né? Então, assim, é uma coisa... Então, voltando, a Bung se instalou, foi a primeira grande empresa, era uma indutora desse processo, e aí a gente precisa complementar esse ciclo, né?
A que você falou, assim, que saiu, só para contextualizar, Sim. Foi a questão da Suzano, que foi até uma questão abordada também pelo nosso amigo Tiago Junqueira, né, que relatou, né, que a gente teve uma infelicidade aí com a Suzano implementou um clone que não era a variedade adequada, isso deu uma baixa produtividade e gerou todo um problema que não só na saída dela, né, do abandono do projeto da agroindústria deles aqui, mas também com graves consequências para os produtores que investiram nesse segmento florestal do eucalipto para a produção de celulose. Né? Compreendo. Presidente do MOB, Arthur Feitosa, que toma nosso café aqui, gente, negócio. Nesse momento, depois das palavras aí de um empreendedor que tem empresário com mais de meio século, 60 anos de negócio, o Grupo Pintos Magazine no Nordeste. É muito tempo de experiência, é um grupo que começou com o pai do Marco Pinto, quem não sabe, está assistindo a gente negócio. É um grupo varejista fortíssimo. E nós sabemos que a sua experiência larga está somando no MOV, está trazendo para a plataforma de debate dos empresários cada vez mais esse leque de sugestões para que a gente caminhe melhor junto à gestão pública. Quando a gente fala, eu vou voltar para o agronegócio, depois a gente traz aqui um grande empreendedor aqui do agronegócio, que é o Tiago Junqueira, empresário aguerrido, né? A gente falou da contribuição de outros povos do Brasil que vieram desenvolver a última fronteira agrícola do país, que é aqui a região do Piauí, que deslanchou nos números, despontou nacionalmente e que tem dados fantásticos. Então, o Tiago já é nosso convidado, vai vir com a gente bater papo aqui depois também. Mas, no caso, presidente, quando a gente fala do que a gente vem patinando aqui no Nordeste inteiro, né? Mas quando a gente fala do Piauí em específico, a gente tem, por exemplo, o Grupo Every Damásio, do empresário Danilo Damásio, que eu fiquei muito chocada com o grau de crescimento desse grupo, chocada positivamente, e que tem fortes investimentos no estado do Ceará. Como é que ainda acontece uma coisa dessa, em pleno século XXI, a gente debater aí com o básico, como energia elétrica no Piauí, logística de rodovia, para transporte de grãos, enfim, que a gente sabe que, como o empresário Marco Pinto fez aqui um diagnóstico muito delicado, foi mesmo no peito e na raça pela iniciativa privada desenvolvida essa região. A gente tem um das piores registros de piores rodovias. Você lembra que o Piauí ficou muito tempo na mídia nacional como a BRESTO, das piores BRs do Brasil no Piauí. A gente avançou realmente na época do João Henrique Souza com a nossa malha, na verdade, mas a gente ainda se ressente muito disso, da precariedade da manutenção das nossas rodovias, além da energia elétrica e dessa grande questão que envolve hoje, que é a insegurança jurídica. Eu gostaria de saber do presidente do MOB, e tem solução? Tem. Deixa eu aproveitar aqui e contextualizar também um pouquinho. A saída de algumas empresas do Piauí foi... o Piauí é hostil para investimento. Olha que é muito forte ouvir isso. Empresário... e nós queremos acabar com isso, nós estamos lutando. Essa é uma das razões principais da existência do MOV e de outras associações empresariais. E nós queremos entrar com ação propositiva para contribuir, para ajudar os nossos gestores e apontar para eles os gargalos que impedem os investimentos aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui, Virgínia, com relação à burocracia infernal. Isso é a burocracia dos órgãos públicos, da gestão pública, burocracia de cartórios, é um negócio horrível aí. Mas se a gente está lutando, temos processo, temos avançado, temos conversado com as pessoas. A gente precisa transformar essas conversas que nós temos tido com pessoas importantes que podem resolver o problema em ação mesmo, sabe, para resolver o problema. E eu acredito que o maior problema está aí, essa hostilidade está aí. A gente resolveu isso, o Piauí vai deslanchar. O que eu acho que a gente precisa fazer aqui no Piauí é ser piauiense como o cearense é. O cearense, ele briga no varejo, mas no atacado todos eles se juntam para defender o Estado. Essa potência que é aí hoje, porque eles fizeram isso. E aqui não, aqui nós separamos a política de poder com a política de Estado. Para a gente, para o setor produtivo, não interessa a política de poder, não interessa quem está lá. O que interessa para a gente é a política de Estado, para que a gente possa evoluir, para que possa crescer a nossa economia. E oportunidade de negócio no Piauí, nós temos demais. Enquanto que no Ceará estão tentando descobrir novas oportunidades, aqui nós temos um leque imenso de oportunidades e a gente precisa trazer o investidor para cá.
E nós estamos lutando para que a gente acabe com essa burocracia infernal e deixe de ser um Estado hostil para investimentos. Só esclarecendo que o meu amigo está usando a palavra hostil no sentido de dificuldades, né? Assim, a gente até tem do poder público muita diplomacia, muita receptividade e tal, só que a gente precisa de efetividade, né? E assertividade nas medidas, né? Para adotar realmente, né? De uma burocracia que seja ágil, né? Que seja racional, né? Que a gente tenha efetividade nas medidas, né? Assim, o Arthur citou aqui o caso do Ceará, e eu acho que de novo, assim, nós, piauienses, temos que olhar essas situações. O Ceará tem um polo gigantesco calçadista, gigantesco mesmo, né? Assim, ele não aconteceu à toa. Houve, digamos, o mérito do empresariado cearense, mas teve muito de gestão pública nisso aí, de criar uma legislação que favorecesse, de criar infraestrutura física para ter aquele polo que tá lá em Sobral, né? Aí a gente tem polos fruticultores. Como é que o Piauí, né, terra abençoada, tem não tem produção de flor, não tem produção, não tem assim, até perdoem se eu tiver, assim, eu não digo, como merece, né? eu digo potencial. isso, não na grandeza que seria possível, né? Então assim, o Ceará, flores, trigo na serra, né? Estão produzindo com alta produtividade, né? Polo têxtil também gigantesco, polo calçadista, então assim... Polo metalmecânico. Polo metalmecânico. A gente tem que entender, assim, conseguir compreender quais são as dificuldades que a gente tem. Eu vejo no empresário piauiense muito mérito, né? Eu acho que nós temos um empresariado caprichoso, assim, as pessoas que visitam, né, as empresas do Grupo Claudino, né, as indústrias, assim, eu sou cliente da Socimol, sou cliente da Guadalajara, né? O próprio grupo R. Damásio, né? O grupo Jorge Batista, tem muitos, né? Isso, e tantas áreas aí com trabalho de mérito, né? No serviço, na indústria, no comércio e tal. Então, assim, mas de fato a gente tem que reconhecer uma coisa, né? Nós estamos na lanterna do trem do Brasil, né? Nós somos o quê? O penúltimo, né? Antepenúltimo, né? Penúltimo no Nordeste do Brasil. Então, assim, o que nossos vizinhos fizeram de diferente? A gente tem que se espelhar, e eu acho que foi conseguir uma interação produtiva entre Estado e gestão pública e iniciativa privada para poder catapultar os efeitos dos investimentos. Eu espero que a gente consiga algum dia chegar nesse estágio. Vamos pensar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial, conversa com empresários Marco Pinto, Arthur Feitosa, vamos para um bate-papo rápido. Você fica com nossos anunciantes e já a gente volta. O assunto é saúde, né, gente? Então vamos com Arthrodex, o produto que chegou para te proporcionar melhor qualidade de vida. Para ajudar a eliminar o incômodo das costas, Arthrodex Trate M vai ajudar. Você vive sentindo atacar aquela artrite, artrose e não sabe o que usar? Arthrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina do Brasil. Arthrodex Trate M atua em dupla ação e ele ajuda a melhorar os incômodos, pescoço, ombro, pulso, dedos, e ajuda a proteger todas as suas articulações. Arthrodex Trate M possui um composto mais completo com colágeno tipo 2, olha que bacana, MSM, vitamina D e vitamina K, e também a condroitina. Arthrodex Trate M é sua solução com maior índice de regeneração das cartilagens no corpo humano. Arthrodex Trate M contribui para a sua vida tornar-se mais saudável e com aquele movimento que a gente sempre deseja. Arthrodex Trate M é especialista das articulações, flexibilidade, qualidade para você em qualquer idade. Vá até uma loja da Drogaria Globo e compre Arthrodex Trate M por um preço super especial para te proporcionar uma melhor qualidade de vida.